Colesterol alto e agora? O que tirar da minha alimentação? Carboidrato, proteínas, gordura? Assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente o que é essa patologia e como organizar a sua rotina alimentar. A alteração do colesterol ela pode acontecer por duas vias. Por produção endógena excessiva, ou seja, o nosso corpo produzir muito colesterol. Nesse caso, ele é independente de fatores externos, de cuidados. Pode ser uma pessoa magra, que se exercite, que tenha bons hábitos alimentares, mas o próprio organismo tem uma disfunção e produz em excesso esse hormônio. Nessa situação é o que nós caracterizamos como colesterol com origem genética. Ou seja, só vai ser corrigida com fatores medicamentosos, mas é claro que os bons hábitos devem ser mantidos. Já no caso do colesterol por vias exógenas, é aquele que é elevado pelo excesso do consumo desse nutriente na alimentação e automaticamente vai trazer prejuízos para o nosso organismo. É aí que os bons hábitos são fundamentais, além da organização da alimentação, também a prática regular de exercícios. Vamos entender um pouquinho mais como organizar a nossa rotina alimentar. As gorduras, elas apresentam dois tipos: gorduras de origem animal e gorduras de origem vegetal, que são chamadas de óleos. No caso, as que vão apresentar o colesterol são as de origem animal, como é o caso das carnes, dos ovos, dos laticínios, como é o caso de requeijão, creme de leite, manteiga, queijos mais gordurosos, e sendo assim, são essas as principais fontes que nós devemos eliminar ou então reduzir do nosso consumo alimentar. Já no caso das fontes de origem vegetal das gorduras, como é o caso de castanhas, azeite, linhaça, abacate, elas não precisam ser eliminadas e inclusive vão ser muito boas na nossa organização para poder aumentar o que nós chamamos de colesterol bom, que é o HDL. Esse colesterol ele tem o papel de fazer aquela faxininha e de ajudar no equilíbrio do colesterol ruim, que é o LDL, que vai se depositando nas nossas artérias e que é realmente o prejuízo dessa patologia. Como dica na rotina alimentar, o que eu deixo a vocês que têm essa alteração é: reduza ao máximo o consumo de alimentos de origem animal com excesso de gordura. No caso dos laticínios, como os exemplos que eu citei, sempre selecione as versões desnatadas. Como o próprio nome fala, é a retirada da nata que foi feita nesse produto, ou seja, a eliminação da taxa de gordura. Eles podem se manter normalmente na rotina porque apresentam fontes de proteína, fontes de cálcio, mas o que é prejudicial para você, que no caso é a gordura, foi eliminado. Já no caso de carnes, sempre busque as versões mais magras. As carnes brancas, como é o caso do frango, o peixe e o porco, sempre em cortes magros, também podem ser consumidos tranquilamente. Porém, já no caso das carnes vermelhas, tenha bastante cuidado, reduza a frequência do consumo para 2 ou 3 vezes na semana e preferencialmente utilize ela na organização do almoço. Isso acontece porque nós temos mais tempo para o processo digestivo e para utilizar esse tipo de nutriente na nossa rotina também. Como um complemento, também evite o consumo de frituras. As frituras, elas acabam somando muita gordura na nossa alimentação e no caso de alimentos empanados, que muitas pessoas não sabem, por apresentar aquela camada com a farinha, ele absorve mais ainda essa taxa de gordura e com certeza vai trazer um grande prejuízo para o seu diagnóstico. Alimentos que são embutidos, que apresentam bastante acréscimo de gorduras para manutenção da vida de prateleira, também devem ser eliminados. E não deixe, é claro, de cortar os açúcares refinados. Por mais que eles não tenham uma relação direta com a elevação do colesterol, eles são extremamente inflamatórios e associado a essa mudança alimentar também é fundamental para manter a sua saúde. E além de fazer boas escolhas na sua rotina alimentar, uma dica muito legal para você que tem o colesterol elevado é: aumente o consumo de fibras na sua rotina alimentar. A fibra tem um papel importantíssimo para reduzir a absorção da gordura no nosso intestino quando está sendo feita a finalização do processo digestivo e a absorção desse nutriente. E automaticamente ela é fundamental para o controle e para a minimização da elevação desse tipo de gordura.
Como exemplo, nós podemos adicionar o consumo de aveia, aumentar o consumo de verduras, de legumes associado a essas refeições, enriquecer com fibras mesmo, como é o caso do psyllium, da farinha da banana verde, a farinha de berinjela. Dessa forma você acrescenta as fibras, reduz a absorção da gordura indesejada e mantém um padrão super saudável na sua alimentação. Viu como pode ser simples manter uma rotina saudável, mesmo no caso de patologias, sem precisar eliminar nada da sua rotina alimentar? Espero que esse vídeo tenha trazido boas orientações. Comenta aqui embaixo falando o que você achou e encaminhe o conteúdo para as pessoas que também precisam aprender mais sobre essa temática. E não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar todo o conteúdo preparado com carinho para te ajudar. Eu sou a nutricionista Daniele Capelato Pagan, sou mestre em atividade física e saúde, especialista em saúde coletiva e em tecnologia e qualidade em alimentos. Beijo da Nutri!